Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você montar a carteira no método Cebola. Isso mesmo, você deve estar se perguntando, que método é esse que eu nunca ouvi falar? Por incrível que pareça, é bem mais simples do que vocês pensam e fique comigo até o final que eu vou te mostrar no detalhe. E não se esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E se eu te dissesse que a maioria das pessoas montam uma carteira de renda fixa de forma completamente errada? Eles deixam tudo no mesmo lugar, sem liquidez, sem prazo e muitas das vezes acaba perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro por não saber o que estão fazendo. Hoje eu vou te mostrar como montar a sua carteira no formato Cebola. O que é o formato Cebola? É dividir o seu dinheiro por camadas. E essas camadas eu vou te explicar até o final do vídeo. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. A maioria dos investidores, e principalmente os iniciantes, acreditam que renda fixa é só eu encontrar um grande banco que esteja rendendo no mínimo 100% do CDI e aplicar todo o meu dinheiro nele, sem olhar quaisquer outros pontos, sendo que não é bem assim. Existem alguns pontos a serem analisados, como por exemplo a liquidez. Você precisa saber em que momento você pode resgatar esse ativo, quando você pode resgatar e se pode resgatar. Porque se você tiver uma emergência ou se você encontrar uma oportunidade, esse pedaço da sua carteira, essa parte da sua carteira, tem que estar disponível para você. Ou para você resgatar no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo. Então, o primeiro ponto é a liquidez. O segundo ponto é o prazo. Cada parte da sua carteira tem um objetivo. E, por exemplo, o dinheiro que é liquidez diária, que é para emergência, não pode estar no mesmo ativo que o seu dinheiro que é reservado para aposentadoria. Então, o dinheiro da aposentadoria tem um prazo mais longo e não costuma ter liquidez. Então, esses dois detalhes, esses dois ativos não podem se misturar. O terceiro ponto é o imposto. Muita gente acaba olhando a rentabilidade, 108, 115 do CDI, e acaba esquecendo do imposto. Sim, às vezes uma LCI, uma LCA vai render de forma líquida bem mais do que um CDI. Isso porque é isenta de imposto. E o quarto e último ponto é a rentabilidade. Nem toda renda fixa rende igual. Cada uma delas tem um modelo diferente, seja ela pós-fixado, pré-fixado, IPCA+, crédito privado, todas elas são boas. A questão é em que momento da economia você vai investir em cada uma. E eu não poderia me esquecer de dizer que você deve fazer todos esses investimentos visando proteger sua carteira. Mas proteger de quem? Da inflação. Por isso, renda fixa não é só colocar seu dinheiro em um CDB de um grande banco e esquecer. Renda fixa é você dividir seu patrimônio e investir com estratégia. E agora vamos para a parte que vocês queriam, a parte mais importante do vídeo. Como funciona o método Cebola? Como vocês já sabem, uma cebola ela tem diversas camadas. Sua carteira também deve ter para ela estar bem montada, bem organizada. A primeira camada, que é a casca da cebola, ela deve ser a liquidez diária da sua carteira. Sim, ela deve ser a sua reserva de emergência, que está entre 6 a 12 meses do seu custo de vida. Então, de 6 a 12 meses do seu custo de vida precisam estar aplicados na sua reserva de emergência, que são ativos como o Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, Fundo DI ou até mesmo, aqui vai uma dica de ouro, ETF que replica o Tesouro na Bolsa, como por exemplo o LFTB11. É um ETF que replica 95% do Tesouro na Bolsa. O que isso tem de vantagem dos outros investimentos? A principal vantagem dele é o incentivo do IR, que é de 15% independente do prazo. Diferentemente de um CDB, se por exemplo você resgatar um CDB antes de um ano, você vai pagar 20% de IR. Se você resgatar esse ETF, que vai render quase sempre ali 100% do CDI, você consegue 15% de IR. Então ali tem uma diferença de 5% que faz diferença no final. Então se você vai ficar menos de um ano, tem uma recorrência de resgate da sua reserva, o ideal seria esse ETF. Já na camada 2,
que é o curto prazo da sua carteira, diferentemente da reserva, aqui a gente já vai estar visando a rentabilidade. Então a gente já vai buscar ativos com 1 a 2 anos onde iremos ficar preso. Então, se eu vou, por exemplo, pegar 15% da sua carteira para aplicar no curto prazo, eu não vou colocar 15% num ativo de 2 anos. Eu vou dividir esses 15%, alguns ativos de 1 ano com meses de vencimento diferente, alguns outros ativos com 2 anos e meses de vencimento diferente. E já aqui vamos estar buscando CDB de 110% do CDI, CDB de 112%, o melhor que tiver no mercado e, claro, avaliando os ativos, né? Não adianta só eu pegar e colocar num ativo que está mais rendendo, no banco que está mais valorizando, né, o investidor, pagando uma maior rentabilidade, porque pode acontecer como aconteceu ali com o Banco Master, né? Não existe um ativo de 1 ano pagar 120% do CDI. Qualquer rentabilidade muito absurda, eu acho bom você falar com o seu assessor para dar uma conferida na saúde desse banco, beleza? Na camada 3, a gente vai buscar ativos de médio e longo prazo. O que é isso? De 3 a 5 anos normalmente. Então aqui a gente já vai visar uma boa rentabilidade, maior do que a liquidez diária, maior do que a curto prazo, e agora estamos no médio prazo. Então nossa rentabilidade aqui tem que ser maior do que das 2 primeiras camadas, beleza? E aí a gente vai buscar prender esse dinheiro de certa forma em rentabilidades pré-fixadas, em tesouro IPCA+, que a gente vai buscar uma rentabilidade boa, acima da inflação, buscar também debêntures incentivadas, que tem uma rentabilidade um pouco maior do que a média do mercado, mas tem um certo nível de risco. Então aqui a gente vai botar uma parcela bem pequena para não afetar a carteira, de pouco em pouco, perdendo a liquidez da carteira, mas ganhando em rentabilidade. A camada 4 é o longo prazo ou aposentadoria. Aqui a gente tem que superar a inflação. Então todos os nossos ativos, a gente deve fazer o cálculo antes para ver se a gente vai conseguir bater a inflação, pois aqui é a nossa aposentadoria, são nossos ativos de maiores rentabilidade. Então vamos estar buscando IPCA mais 10, 11, vamos estar buscando previdência regressiva, vamos estar buscando crédito privado. E nessa parte, o seu maior inimigo não é a rentabilidade, e sim a inflação silenciosa que muitos deixam passar despercebida. Agora vamos para um exemplo prático. A gente vai pegar uma carteira de 200 mil e vamos dividir de acordo com o formato cebola. Nesse vídeo eu vou apenas dividir essa carteira por porcentagens, mas eu gostaria de estar fazendo outro, pegando justamente cada ativo que eu aplicaria investindo nessa carteira aqui pela Genial. Então, se vocês gostaram desse vídeo, no próximo eu trago um outro ainda mais completo, mostrando cada ativo que eu investiria de acordo com o formato cebola. Então, no formato cebola, nós deixaríamos 20% para liquidez diária, 25% para curto prazo, só aí a gente tem 45% da carteira que a gente poderia estar resgatando num espaço de tempo muito curto, de 1 a 2 anos, sendo que 20% eu poderia resgatar no dia, beleza? 30% no médio prazo, que é um dos mais importantes, uma das rentabilidades mais importantes, e 25% no longo prazo. E assim a gente fecha os 100% dos 200 mil. Os ativos que eu investiria foram os que eu citei acima. Se vocês gostarem, no próximo vídeo eu trago buscando cada um desses ativos e a sua rentabilidade e o prazo deles certinho e monto uma carteira extremamente completa na prática com vocês. Então vou estar deixando aqui na tela um exemplo que eu montei de como ficaria as porcentagens e os ativos. Porém, os ativos não estão com a rentabilidade, pois é como eu falei, é o que eu quero trazer num próximo vídeo. E eu também queria comentar com vocês que cada carteira vai do perfil do cliente. Então, eu tenho clientes aqui moderados e arrojados. Então, no longo prazo, a gente costuma substituir alguma dessas porcentagens, seja 5%, seja 10%, por ações, por ativos de renda variável.
onde a gente consegue se expor um pouco mais, claro, correr um pouco mais de risco, mas buscando uma rentabilidade ainda maior. E como o longo prazo ele é de 5 anos para cima, é bem difícil a gente, por exemplo, acabar perdendo em uma ação. Principalmente se a ação for uma blue chips, uma ação bem analisada, tá, galera? Então, cada carteira vai de acordo com o perfil do cliente. Se você quer saber qual é o seu perfil, se você quer ter uma carteira personalizada por mim, me chama no Instagram, deixa um comentário aqui que eu vou estar chamando também. Eu vou estar te ajudando de forma totalmente gratuita, se você tiver a conta aqui na Genial, é claro. Para fechar, não se esqueçam, não invistam tudo em um bancão, não deixem tudo em liquidez diária. Às vezes você vai investir em liquidez diária e vai ficar com esse dinheiro investido ali uns 2 anos, sendo que você poderia muito bem deixar 50% em liquidez diária e 50% você poderia pegar títulos de 1 ano, de 2 anos, que vai dar os 2 anos que você ficou parado ali na liquidez diária com uma rentabilidade maior. Então você acaba deixando uma rentabilidade na mesa. Aí você investe também em um CDB com 1 ano e quer resgatar antes. Não, buscar um ETF de tesouro, que você vai ter menos que 20% de IR, vai ter 15% de IR, ou seja, você vai estar deixando de pagar 5% de IR para o governo. Tanto no ETF, você deixa também de pagar IOF, se caso você se arrependa dos investimentos. Então, todos esses detalhes fazem diferença no final. E se você quiser saber como ficaria a sua carteira ideal, de acordo com o seu perfil, no formato cebola, personalizada para você, me chama no direct, deixa um comentário que eu vou entrar em contato, eu vou te ajudar. E lembrando, de forma gratuita. Então é isso, se você gostou, deixa o like, não se esqueça, compartilhe com aquele amigo que está precisando montar a carteira dele e não cometer esses erros de iniciante, beleza? É isso, tchau, tchau.